se você é uma pessoa que visita a gente aqui nessa manhã, você, em primeiro lugar, é muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente nessa manhã. E nós estamos estudando um livro da Bíblia, que é o livro de Gálatas. E é um livro lindo, que é um livro que fala sobre o Evangelho de Jesus. Ele fala sobre tudo que a gente precisa saber para entender e compreender a nossa salvação, a nossa redenção, o amor de Deus, a graça de Deus. Então a gente está vindo percorrendo lentamente. Se você tem a curiosidade, o desejo de conhecer esse estudo, ele está também publicado na rede social do YouTube da igreja, e você pode acompanhar desde o início desse estudo, onde nós estamos falando sobre a graça de Deus. O contexto, para que você possa entender, essa carta é escrita para uma igreja que estava sendo assolada, estava sendo pressionada por algumas questões religiosas. Eles tinham conhecido Jesus e amado Jesus e entendido a salvação. Eles foram resgatados, mas em algum momento, uma turma de religiosos da religião judaica, que eram muito influentes naquela época, tinham a ideia de impor àquela pessoa que conhecia Jesus a necessidade da prática de rituais judaicos. Você vai entender um pouco mais dos rituais judaicos se você ler ali o Antigo Testamento. Você vai ver que havia uma série de mandamentos que precisavam ser cumpridos. Mas aquelas pessoas que conheciam Jesus como nós, não eram judeus, nem de nascença, nem de cultura. No entanto, em algum momento ali, houve uma perversão do evangelho genuíno, onde estava sendo imposto para aquelas pessoas que, além de conhecer Jesus, além de professar a fé de Jesus, além de se comprometer numa aliança a seguir Jesus, eles deveriam também cumprir todos os mandamentos da religião judaica. Então surge um manifesto. Essa carta é um manifesto, ela tem uma cara diferente. Se você ler as outras cartas de Paulo, ele vai falar com amor, graça e paz, e aqui ele já entra bem bravo. E essa levada que ele vai caminhando, mas ao mesmo tempo vai trazendo para nós uma luz maravilhosa sobre o Evangelho de Jesus, que a gente com certeza vai encontrar outros ecos, e tudo isso vai sendo novamente reiterado ao longo da carta de Romanos, de Colossenses, mas aqui a gente está tendo a oportunidade juntos de ter acesso a esse Evangelho e de deixar que o Espírito Santo refresque, ilumine e possa trazer a garantia dessa salvação, da nossa redenção tão poderosa, de uma maneira que nos traga a alegria da graça, do pertencimento ao povo de Deus e ao nosso Senhor Jesus. E hoje, então, a gente chega no capítulo 3. A gente está chegando na metade, né? Se você conhece o livro de Gálatas, você vai ver que a gente está chegando na metade, mas tem muita água boa para rolar ainda. Então eu convido que você participe conosco desses estudos que a gente tem feito na nossa comunidade. E eu queria trazer para você hoje, no início desse nosso pensamento, do nosso estudo, uma ideia, uma cena daquela que você já viu muitas vezes em algum filme. Que você recebe uma carta, e uma carta falando que você tem que comparecer em determinado lugar, no escritório, porque você recebeu uma herança. Vocês já viram esses filmes que a pessoa recebe uma herança, e ela recebe uma herança, venha tratar de assuntos dos seus interesses, e você chega, mas que herança é essa que eu recebi? Eu conheço bem a minha família ali, só vou herdar os boletos, as dívidas, confusão, toda a família vai soprar para eu arrumar, eu não tenho herança nenhuma. Mas essa é uma situação onde você recebe alguma coisa, uma informação poderosa, de que você tem uma herança incalculável que você tem, que você não sabia, e que você precisa conhecer essa herança. E é sobre essa herança que você nunca imaginou que você teria direito, que a gente vai falar hoje de manhã. Que é a herança daqueles que fazem parte da família de Abraão. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que significa ser filho de Abraão? Você é um filho de Abraão? Você tem noção do que isso significa? Para que a gente possa entender o que esse contexto dessa carta está dizendo, você precisa saber quem foi Abraão, certo? Sem a gente, lá no grupo de casa, quando a gente vai falar de algum personagem, eu sempre falo assim: o que a gente sabe sobre fulano? Aí cada um fala um pouquinho o que a gente sabe sobre fulano.
Mas aqui eu quero que você lembre algumas coisas importantes sobre Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus para deixar a sua terra, para deixar a sua casa, para deixar suas estruturas e levar tudo aquilo que ele tinha, e ele tinha muita coisa, para um lugar que ele não sabia qual era. E ele obedeceu. Você vai encontrar a história de Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis. E junto com esse chamado de Abraão vieram algumas promessas. Essas promessas de Abraão eram promessas muito poderosas. Você vai encontrar essas promessas em Gênesis 12, 2, em Gênesis 17, 4 a 5, em Gênesis 12, 3, 18 e 18. E essas promessas dizem o seguinte: Deus prometeu para ele que faria dele um grande povo, que ele seria abençoado, ele teria um grande povo, e ele seria pai de muitas nações. E a terceira coisa é que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Tem um detalhe importante aqui sobre a vida de Abraão, é que ele não tinha filhos. E a Sara, a mulher dele, também era uma mulher estéril. Então era impossível para um homem que recebesse de Deus aquela promessa de uma forma material, natural, que essa promessa tivesse um cumprimento, porque ele não tinha a capacidade natural de ter filhos. Aí a gente acompanha toda a trajetória até o nascimento de Isaac, a situação do sacrifício de Isaac. Você conhece essa história, se você não conhece, você deveria conhecer. Mas Gênesis 15, 6 fala o seguinte, que ele creu em Deus. E a marca de Abraão, de toda a história de Abraão, é que ele era um homem que cria em Deus. E o texto vai dizer, em Gênesis 15, 6, que isso lhe foi creditado, foi depositado no banco dos céus como justiça. E vocês vão lembrar que a gente está falando de justiça, justiça, justiça. E quando a gente fala de justiça, aqui a gente está falando de justificação, a gente está falando de absolvição. Então na história de Abraão, você vai começar a ler isso lá no Gênesis, no comecinho da sua Bíblia. Aquelas páginas que ficam coladas, sabe? Que você não vai lá e você ainda nem descolou. Lá no comecinho do Gênesis vai contar essa história sobre um homem que recebeu a justificação, a inocência, a redenção, não por causa das suas obras, mas porque ele creu. E essa é a parte principal que a gente precisa saber hoje sobre a história de Abraão, para que a gente possa continuar. Porque a partir desse versículo é que ele começa a narrativa de Gálatas 3. A gente está aqui nos versículos de 6 a 9. Que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele vai desenrolar uma história onde vai dizer que qualquer pessoa que crer em Deus é também alguém que é merecedor, é alguém que faz parte de todas as promessas, de todas as bênçãos que Abraão recebeu. E esse é o ponto, é aí que nós vamos chegar juntos. Então eu quero ler com vocês alguns versículos para que a gente possa juntos desenrolar esse texto. A gente vai ler só do 6 ao 9, mas nós vamos citando vários versículos desse capítulo ao longo da nossa conversa aqui. Então a palavra fala o seguinte a partir do versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Paulo está falando com a Galácia, certo? Com aquela igreja. Considerem Abraão. Vamos trazer Abraão aqui. Senta aqui, Abraão. Vamos conversar com o pessoal. Vamos lembrar eles de umas histórias importantes, porque eles estão querendo deixar a salvação pela fé para começar a achar que eles podem ser salvos por meio das obras. Que meia dúzia de coisas que eles façam, umas atitudes boas, uma vida certa, um pouco de dízimo aqui, um pouco de boa ação ali, ser uma pessoa que faz aquilo de bom, que cuida dos velhinhos, que vai no orfanato, isso é suficiente para a salvação. Vem aqui, Abraão, vamos lembrá-los por que é que você foi salvo. O que foi que deu origem à sua redenção? Então ele começa falando o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Gentios quem são? Todos aqueles que não são judeus. Todo mundo que não é judeu é gentio. Então, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, os que não temos herança judaica nenhuma, ele anunciou primeiro a boas novas para Abraão, e dizendo o seguinte: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim,
os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E a pergunta que a gente faz é: você é um filho de Abraão? A gente tem essa revelação pela palavra e a gente vai lendo que não importa se você é branco, se você é preto, se você é pobre, se você é rico, se você é homem, se você é mulher. Isso está no capítulo 3, versículo 28. Que em Cristo todos nós temos a capacidade de herdar essas bênçãos prometidas a Abraão. Aquilo que qualifica uma pessoa a ser herdeiro das promessas, herdeiro das bênçãos de Deus, não é nenhuma herança genética, não é nenhuma carga cultural, não é a nacionalidade, mas é absolutamente a fé. É isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que qualquer um de nós que vive pela fé, que conhece a fé, é herdeiro das bênçãos de Deus. E pode ser que você fale assim: mas por que eu queria, por que eu gostaria, por que eu intencionaria um dia como hoje, eu que estou aqui no Brasil, que não tem nenhuma intenção de fazer parte do povo judeu, ainda mais quando eu olho o cenário político, o cenário nacional, quando eu olho todas essas questões, eu não quero ter nenhuma parte. Por que eu quero fazer parte dessa herança? O que isso tem a ver comigo hoje aqui? O que eu vim fazer aqui nessa manhã para perguntar se eu sou ou não herdeiro de Abraão? O que isso me atinge? E pode ser que você faça essa pergunta, talvez porque você não entenda que bênção é essa. Assim como você, se recebesse uma parte do testamento, você só ia saber, você ia ficar mais interessado quando você entendesse o que é que você está herdando. Se você não entende que bênção é essa, que valor é esse, dessa bênção prometida para Abraão, pode ser que você não queira fazer parte. Mas também pode ser que você não entenda como que, de fato, isso pode atingir a sua vida. E é por isso que nós vamos ler juntos esses textos. E a primeira coisa que a gente viu nesse texto é que ser o filho de Abraão, essa filiação que Gálatas está dizendo aqui, não diz respeito a uma questão genética. Paulo está sendo bem claro, ele está respondendo essa pergunta sobre o que significa ser filho de Abraão. Em primeiro lugar, não depende de uma descendência física. O que depende aqui é de você ser ou não de Cristo. E se você tem a sua Bíblia, você tem a curiosidade de confirmar, eu vou ler o versículo 28 e 29 de Gálatas 3. Diz o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Independente da sua nacionalidade, independente da sua herança, independente da sua condição social, independente da sua condição intelectual, de como você está posicionado na sociedade, daquilo que você já fez, a sua vida pregressa, independente dos seus acertos, independente de tudo aquilo que você tem tentado fazer de bom, isso não tem muita funcionalidade, porque em Cristo todos nós somos um. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a primeira coisa a ser dita é que tanto judeus como não judeus são herdeiros dessa promessa. E aí Romanos 9, versículos 6 e 7 vai dizer que nem todos os que são descendentes de Israel pertencem a Israel. Mas existe um povo que crê, um povo que creu em Jesus, que pertence a Cristo Jesus, que carrega uma promessa. Um povo que crê em Jesus, que não é geneticamente separado, mas que, independente da nação ou da cultura, tem fé no Senhor Jesus. E para essas pessoas, há uma promessa e há uma bênção. E o versículo 7 diz que os que são da fé são os filhos de Abraão. E o nome fala: esses da fé são os verdadeiramente abençoados como Abraão. Então o versículo, em primeiro lugar, está querendo dizer que nós, mesmo sem ter nenhum tipo de descendência genética, fazemos parte, devemos estar incluídos nessa bênção. A segunda coisa que nós precisamos entender é o que quer dizer ser uma bênção. Porque na verdade, quando a gente fala em bênção, a gente quer ser abençoado. Quando você fala assim, alguém é abençoado, é aquele que recebeu muita bênção, está com o bolso cheio de bênção, está com o corpo cheio de bênção, está com a alma cheia de bênção. Mas se você ler o que Deus falou para Abraão, ele disse assim: por meio de você é que as nações vão ser abençoadas. Porque no contexto bíblico, a bênção, ser abençoado, não é receber bênção, mas é você poder gerenciar, é você poder abençoar. É por meio de você ser um canal, você ser um instrumento da bênção de Deus. Você ser usado para abençoar outras pessoas.
Então isso quer dizer que fazer parte da bênção de Abraão não quer dizer que eu vou receber muitas bênçãos, mas eu vou compreender que Deus, em sua sabedoria, escolheu um povo que é o povo da fé, por meio do qual essa bênção vai chegar para outras pessoas. Abençoado é aquele que abençoa. Então a nossa missão é ser uma bênção. A nossa missão, o nosso destino é servir as nações, porque Gênesis 18, a palavra fala: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. E em 17, no 4 e 5 de Gênesis, ele fala: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será, falando para Abraão, o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, mas será chamado Abraão, porque eu o constituí o pai de muitas nações. Então essa é a bênção. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para fazer parte dessa promessa, a gente não precisa ser judeu. Ser filho de Abraão não significa ser judeu. A segunda coisa é que a gente precisa ser como Abraão. Porque o contexto panorâmico da Bíblia, sempre que falar filho de, quer dizer da mesma natureza, do mesmo tipo, que segue, que tem a mesma constituição. Então, quando Paulo está falando que nós somos filhos de Abraão, nós precisamos ter alguma similaridade com ele. E é interessante que lá em João 8,39, quando Jesus estava discutindo com alguns judeus, eles falaram e evocaram o nome de Abraão, e falaram: Abraão é o nosso pai. E Jesus disse o seguinte para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Então o próprio Jesus, aqui em primeiro lugar, fala que nem todo judeu é filho de Abraão, porque não tem a similaridade com Abraão. Mas também traz para nós essa realidade que para sermos filhos de, nós temos que entender aquilo que fez dele um homem segundo, um homem que recebeu a justiça. E o que faz dele um homem especial, o pai da fé, é simplesmente o fato dele ter crido, dele ser alguém que crê. E se nós tivermos fé, nós podemos ser como Abraão. Se nós somos pessoas que cremos em Jesus, nós temos então a capacidade de sermos salvos, porque nós somos justificados pela fé, salvos pela graça. E por causa dessa fé, o versículo que o André lembrou aqui no começo, nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados por causa da fé. Então o que nos distingue, nós, o povo de Deus, o povo da herança, o povo da promessa, os filhos de Abraão, a nova Israel, não é a nossa nacionalidade, não são questões políticas, não é a nossa territorialidade, é se nós somos ou não um povo que crê. E aí, a partir daí, nós somos herdeiros da bênção de Abraão. E aí, Gálatas 3:29 fala: se você é de Cristo, então você é filho de Abraão e herdeiro de acordo com as promessas. Se você é de Cristo, então você não precisa ser um judeu que pratica os rituais judaicos. E lembre-se sempre desse contexto. Ele está falando para gentios, novos convertidos, que estavam sendo submetidos a um monte de pressões religiosas. E falavam para ele: se você quiser ser cristão, você tem que fazer isso, aquilo outro. Talvez você já tenha recebido uma lista dessa em algum lugar que você foi. Porque o crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. O que ele faz? Eu não sei, só sei que ele não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. E aquele povo estava debaixo dessa opressão. Então Paulo revive o evangelho da graça. Ele fala: olha, não é sobre o não fazer, mas é sobre pertencer. E ele fala: se você é de Cristo, então você é herdeiro dessa promessa. Então você é alguém que pode receber essa bênção. E aí a gente quer saber qual é essa bênção, porque o brasileiro sempre quer saber quanto é que eu levo nessa, não é? E quantas vezes que a gente chega na igreja porque a gente quer saber quanto é que eu levo nessa. Eu quero saber quais que são as bênçãos que tenho, quais que são essas promessas, o que é que eu posso levar, o que é que eu posso carregar, como que essa herança pode consolar o meu coração depois que o Brasil foi eliminado da Copa e a Argentina ganhou ontem. Como é que eu posso meu coração ficar mais feliz nessa manhã? O que isso interessa para a gente aqui que trabalha, que estuda, os novos, os velhos, como que isso me atinge? E é importante a gente entender sempre, principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente fala de promessas, que existem promessas pessoais
existem promessas que são políticas, existem promessas que são ordens para aquela nação que não nos atinge. Mas existem outras promessas que são universais, que são promessas para todo o povo, para toda a humanidade, promessas espirituais que sim, elas são para nós hoje, e a maior de todas as promessas está associada à nossa salvação e à nossa justificação. Pode ser que você dê muito mais importância hoje para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. A gente é levado nessa história de matar um leão por dia, de vender o almoço para comprar a janta, a viver uma vida muito material, a olhar só para as nossas necessidades, a olhar só para as circunstâncias, a olhar para as pessoas que estão sofrendo perto da gente. A gente às vezes quer que as coisas espirituais se materializem, e muitas vezes Deus mostra o amor dele conosco através de bênçãos materiais, para que a gente possa entender a dimensão das coisas espirituais, mas nunca é só sobre coisas materiais. E na verdade esse é um chamado para voltarmos os olhos para o Evangelho, para a gente poder deixar que a nossa vida seja conduzida de uma forma muito mais espiritual, para a gente deixar de viver apenas olhando para as coisas que são da terra e entender que nós estamos posicionados com Cristo nas regiões espirituais, e que existem coisas imateriais, espirituais e eternas nas quais nós estamos envolvidos, que são muito mais importantes e deveriam ser mais relevantes na nossa vida hoje do que as coisas materiais que levam todo o nosso esforço. A gente dorme e acorda em virtude dos problemas, das circunstâncias, das agendas, da cronologia da nossa vida. A gente organiza a nossa vida de forma que a gente não tem tempo para as coisas espirituais. Mas essas bênçãos de Abraão não são sobre as coisas materiais. No entanto, elas são tão poderosas. Essa fé é tão poderosa que essa promessa vai tirar de nós pelo menos 2 dos nossos maiores medos. Porque essa promessa que Deus nos dá, essa bênção de Abraão, é a bênção da justificação e a bênção do Espírito. E quando a gente fala da justificação pela fé, a gente está falando que existe uma bênção para aqueles que creem, que tira de nós o medo de encontrar um Deus ofendido, de braço cruzado, de rosto virado pelo nosso pecado. E se você for pensar, quantas vezes você se afastou de Deus por se sentir indigno? Quantas vezes você deixou de orar, você deixou de buscar, porque você olhou para você mesmo e falou: não, eu não sou digno de me aproximar de Deus, e eu vou viver a minha vida, eu estou tão confortável nesse pecado aqui, que eu prefiro ficar aqui. E quantas vezes esse medo de Deus, medo da ira de Deus, da ira santa de Deus, fez com que a gente se afastasse dele. O segundo medo é o medo da morte. E o medo da morte traz com ele outros inúmeros medos. Mas quando a gente recebe o Espírito, a gente recebe a eternidade, a gente vai falar 1 minuto sobre isso. Porque a primeira promessa é a promessa da justificação e está no versículo 8. E o versículo 8 de Gálatas 3 fala: prevendo a Escritura, nós já lemos, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E ele disse: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Deus, em sua bondade, desde antes da fundação do mundo, tinha o interesse de que todos fossem salvos. E ele trouxe uma promessa para Abraão: olha, vai ser por meio de você. Você vai ser o precursor, você vai puxar essa fila. As nações vão ser abençoadas. E elas seriam abençoadas por meio de Abraão, porque naquele povo seria nascido, haveria um descendente, aquele que lá em Gênesis estava dizendo que viria para pisar a cabeça da serpente. Então Deus constitui um povo e uma promessa. E essa promessa é que por meio daquele povo viria uma bênção que iria atingir a todas as nações. E essa bênção é Jesus. Quando você
olha para o Antigo Testamento, o Evangelho está sendo pregado desde o Gênesis, essa é a maior de todas as bênçãos. E a história do Antigo Testamento é Deus preservando um povo, porque havia uma promessa que por meio daquele povo haveria um homem, cujo sangue libertaria e perdoaria todos os pecados. Então essa é a história do Antigo Testamento, aquele povo sendo resgatado, aquele povo sendo restaurado, Deus reafirmando a aliança, Deus reafirmando a promessa, para que quando você lesse a genealogia, você encontrasse ali o nome de Jesus e você visse que aquela promessa foi cumprida. Jesus e a graça de Jesus é que é suficiente para nos garantir a eternidade. Deus pretendia justificar a todas as nações, embora Jesus tenha vindo para os que eram seus. Você se lembra disso, João 3? Ele veio para os que eram seus. Ele veio para cumprir a promessa para aquele povo, para aqueles judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. O Novo Testamento e os Evangelhos, eles são a história desse entrave que Jesus teve ali com os judeus que rejeitaram Jesus. Mas a palavra continua que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós somos esses, os gentios, os que não tinham promessas, que não tinham nada a ver com Abraão, mas que porque nós hoje cremos nele, nós recebemos o poder de sermos também chamados filhos de Deus. E essa é a primeira e a maior de todas as bênçãos do que significa ser um filho de Abraão, é ser um herdeiro dessa promessa. Isso quer dizer que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo. Não importa quais tenham sido eles, todos os seus pecados do passado, seus pecados do presente, seus pecados do futuro, eles foram encerrados na cruz. Na cruz Jesus falou, está consumado, tetelestai. Já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Nós somos justificados. As coisas todas erradas foram perdoadas por causa de Cristo. E eu vou te dizer, não tem nada que aconteceu nos últimos anos, nenhuma tecnologia, nenhuma coisa maravilhosa que tenha acontecido de 2000 anos para cá, quando esse povo recebeu essa carta, que faz com que essa carta seja menos importante para nós hoje do que foi para eles um dia. Essa continua sendo a melhor de todas as notícias que você pode receber hoje, porque fala sobre a sua eternidade. Você não precisa ter medo de encontrar um Deus que está ofendido com o seu pecado. E Isaías 59 fala sobre as nossas maldades. Ele fala, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Esse é o nosso retrato, um Deus que vira o rosto, um Deus que tampa os ouvidos. Os nossos pecados nos atolam, e a nossa vida sem Cristo impede a nossa comunhão com Deus. A nossa vida quebrada, a nossa vida sem Deus é uma vida onde nós não podemos ter uma proximidade, um relacionamento com Ele. Mas Jesus veio para fazer a ponte. Jesus veio por causa do seu sangue. Hebreus fala que tornou aberto um novo e vivo caminho até o Senhor, até os céus. Então esse sangue é que garante para nós que Deus não estará ofendido com o seu rosto virado, com os seus ouvidos tampados, mas nós podemos ter com Ele um relacionamento. Nós podemos fazer parte da sua família, nós podemos sentar à sua mesa, nós podemos desfrutar da presença doce do Espírito Santo, e essa é a nossa segunda promessa, além da absolvição dos nossos pecados, além do legado da justificação, é que nós temos em Cristo a presença gloriosa do outro igual. Vocês se lembram do Alus, aquele Consolador que veio para fazer de nós a sua habitação. E o texto bíblico fala que esse Espírito Santo vem habitar dentro de nós, o Espírito de Deus no céu. E você vai entender o que é um selo quando você se lembrar de algumas coisas que você recebe. Uma pizza que fala que é aquele lacre não pode ter sido violado, certo? Olha, você não consome isso daqui se esse lacre foi violado. Por quê? Porque aquele selo garante o conteúdo, garante a qualidade do conteúdo. Aquele selo é uma certificação, é uma garantia. E a palavra de Deus fala que
O Espírito Santo é o nosso selo. O selo quer dizer muitas coisas. O selo naquela época passada, ele queria dizer também um selo de propriedade, uma certificação de propriedade. Então o Espírito Santo é gravado e coloca em nós um selo, porque agora nós somos propriedade do Senhor. Agora nós não podemos ser mais violados. Agora Ele garante que o nosso conteúdo é um conteúdo bom. Por quê? Porque agora eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O conteúdo é bom, porque o Espírito é bom, porque Jesus é bom e porque Jesus torna nova todas as coisas. E agora eu posso dizer que eu sou boa, não porque eu fiz alguma coisa por isso, mas é porque Cristo vive em mim e o Espírito vive em mim. E isso me torna alguém que é digno de viver em sua presença. Gálatas 3,14 fala: para isso, para que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nós vamos falar muito sobre viver no Espírito, viver na carne, quando a gente chegar em Gálatas 6. Convido você que venha com a gente nesses estudos, nesse pensamento. Mas eu quero que vos dar um spoiler, e eu vou ler para você Gálatas 6:8, que fala o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós vamos ver um pouco mais adiante que existem dois modos de viver, existem dois estilos de vida. Ou você vive essa vida que a gente estava falando, que é a vida da carne, a vida normal, a vida do dia a dia, a vida da nossa natureza, a vida de segunda-feira. Segunda-feira atrasado, você atrasa 10 minutos, você vai vivendo assim, ó, acabou o dia. Aí você vai vivendo e fala: meu Deus, já é sexta-feira, como assim? E como assim que a gente já está em julho? Que isso, que as férias já estão acabando, que a gente já passa, que é isso? Que a vida vai elevando a gente. A gente vai vivendo uma vida e a gente vai trabalhando e a gente vai tentando garantir o mínimo para nós, para os nossos. A gente quer desfrutar das coisas boas da vida. A gente vai vivendo uma vida e a gente vai esquecendo que tudo passa. Que essas coisas nas quais a gente investe a nossa energia vão ficar tudo aí. Beleza se forem ficar para alguém, vai tornar a vida de alguém mais fácil no futuro, porque a gente não vai levar nada. Se você tiver sorte, vão colocar uma roupa bonita em você, porque ainda corre o risco de colocar uma roupa feia em você quando você for daqui. Tem o risco. Você não leva nada. Mas a gente vai vivendo a nossa vida. E esse texto fala: quem semeia, quem investe apenas naquilo que é material, vai colher destruição, vai colher corrupção. E por que corrupção? Porque a palavra corrupção vem de corromper, vem de estragar, vem de acabar, e fala sobre a transitoriedade da vida. Você vai vivendo aqui, você vai vivendo só para cá, e os seus dias vão acabando, e você descobre que você já tem 50 anos, que nem eu, e já pelo menos metade da sua vida já foi, se eu tiver sorte. Mas parece que foi ontem, porque eu me sinto com 20, como assim que eu tenho 50? E a vida passa, e tudo passa. E se você se lembrar, os seus maiores problemas na sua vida passaram também. Você passou por eles, você venceu eles. Mas se a gente vive só pra cá, a gente vai perder o senso da eternidade. Mas existe um outro jeito de viver, que é o jeito de viver no Espírito. É o jeito de viver a contemplação das coisas espirituais. É o jeito de você viver entendendo que você é abençoado, então você é a pessoa por meio do qual a bênção chega. É o jeito de você entender que existe vida eterna, e a vida eterna não é no futuro. A vida eterna é para você ser vivida agora, é uma qualidade de vida. E a bênção de Abraão não é sobre genética. A bênção de Abraão não é sobre nacionalidade. A bênção de Abraão não é sobre territorialidade, porque tudo vai ficar aqui. E um dia todas as coisas vão ser restauradas, e nós vamos ter novos céus e nova terra. Não é sobre coisas materiais, é sobre as coisas espirituais. Sobre tantas pessoas, de tantas nações e tantas pessoas que estão próximas de vocês, que precisam receber a informação, a boa notícia do Evangelho.
para fazerem parte, para que possam crer, para que possam também fazerem parte dessa bênção. Então, o Espírito é essa parte da nossa herança que faz com que a gente possa viver uma vida com contemplação, uma vida cheia do Espírito, uma vida orientada pelo Espírito, uma vida dedicada para a glória de Deus, sem as paixões da carne, sem os entraves da carne, sem as inclinações da carne. São dois jeitos de viver. Se você puder pensar numa exemplificação, quando você tem uma raiva de alguém, uma indignação, você teve uma contenda, uma confusão, algo te ofendeu profundamente, você é vítima nessa história, eu vou te ajudar. Você tem dois jeitos de resolver essa parada. Você pode ressentir aquilo, você pode se ofender com aquilo, você pode ficar muito mal com aquilo, você pode contar isso para o maior número de pessoas que possam te consolar e vir do seu clube e ficar indignados também. E muito provavelmente essa pessoa vai sumir da sua vida. E essa dor não vai sumir. Essa dor vai te acompanhar enquanto você viver. Enquanto você viver, a dor da ofensa vai te acompanhar. Ou você pode, ao invés de semear na carne, você pode olhar da forma espiritual e entender que Deus é amor. E que Deus, sendo amor, Ele deixou para nós uma bênção, que é a bênção por meio do qual que ser alguém abençoado é ser alguém que vai dar amor. E que eu tenho que dar perdão, e que eu tenho que dar graça, e que eu tenho que compreender, e que eu tenho que servir. Isso vai me dar um outro estilo de vida, inclusive para reagir diante das ofensas. A minha confiança não vai estar na capacidade que aquela pessoa tem de não errar mais, mas em Deus, que é poderoso para transformar tanto a minha vida quanto a vida dele. Então existem duas formas de nós vivermos, ou nós vamos viver na carne, ou nós vamos viver no Espírito. E se nós recebemos essa bênção poderosa, essa herança maravilhosa de sermos justificados, de sermos livres, de sermos perdoados, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, junto com essa bênção vem a presença poderosa do Espírito Santo e a chance de vivermos uma vida no Espírito ou de vivermos uma vida na carne. Então o que nós aprendemos hoje, lendo esses versículos, e você pode perguntar, se você é um filho de Abraão, você vai se lembrar que não é a mesma coisa que você ser um judeu, um descendente dele, que qualquer um de nós, nós hoje podemos ser filhos de Abraão, que isso implica em crer, porque Jesus disse, se você fosse filho de Abraão, você ia fazer as mesmas obras do que ele, então nós precisamos crer, nós temos que ter fé em Jesus, é a condição para ser filho de Abraão, é ter fé. E que se você é filho de Abraão, você herda as bênçãos, e dentro dessas bênçãos você é beneficiário da promessa que Deus fez de ser justificado, de ser absolvido e de viver uma vida no Espírito que vai te conduzir à vida eterna. Essa é a graça de Deus sobre nós, esse é o amor de Deus sobre nós, essa é a maior de todas as boas notícias, a herança. E o filho de Abraão então pode dizer, olha, eu já não vivo mais, eu estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora é Cristo vivendo em mim. Eu vivo essa vida na fé. Eu sou a pessoa que vive na fé. Essa é a vida daquele que herda as promessas de Deus. E eu quero terminar com uma ilustração. Porque às vezes a gente não tem ideia do que significa receber a eternidade. Do que é viver pela fé? Porque a nossa visão é muito material da vida e do mundo. E eu quero que você imagine o céu como se fosse um salão de uma orquestra. E aquela sinfonia, aquela música que toca é a glória de Deus. E existe uma condição para que você possa entrar nesse salão, que é apreciar a música. Você tem que gostar dessa música, você tem que gostar dessa glória, você precisa gostar dessa música. E às vezes nós entendemos errado, e nós entendemos que conhecer a Cristo, que receber a Cristo na nossa vida é como se a gente estivesse comprando um ingresso de garantir um ticket. Tem até pulseira VIP para os que dão dízimo. Ticket que garante que você vai poder estar lá um dia. É um ticket que vai colocar
você num processo de admissão, que basta que você tenha conquistado essa entrada para que você tenha a sua entrada no céu garantida. Então você passa a sua vida ouvindo outras músicas. Você passa a sua vida deixando que outras paixões, que outros sons, que outras coisas encham o seu coração. Você vai vivendo a sua vida e você acha que a fé é essa pré-condição, e a fé toda está ali, materializada numa possibilidade de um céu na eternidade, um céu no futuro. Mas na verdade, a única pré-condição para que a gente possa apreciar a música do céu é nós contemplarmos a glória de Deus. A vida, a fé, não é sobre uma garantia, não é sobre uma possibilidade de um céu futuro. A vida eterna, a vida na fé, é uma vida de contemplação diária da glória de Deus. Se você vive a sua vida inteira com outros sons, com outros deleites, com outros prazeres, o que faz de você alguém que um dia vai querer contemplar a glória de Deus? A glória de Deus é para ser vivida, enchida no nosso coração hoje. A gente tem uma visão muito errada sobre o que é fé. A gente acha que fé é para a gente viver quando a gente tem um milagre. A fé é um tipo de amuleto para a sua proteção. A fé é para quando um filho fica doente. A fé é para quando você é colocado num terreno superior, assim, mais elevado. Essa pessoa é uma pessoa de fé. E a fé, na verdade, é um lugar firme. É um firme fundamento de um estilo de vida, de uma certeza de que Deus transformou a minha vida, de que Deus transformou a minha condição, de que Deus, em sua graça, aguçou os meus sentidos e mudou a minha sensibilidade para que hoje eu possa desfrutar, para que hoje eu possa contemplar, para que hoje o que realmente encha o meu coração seja a sua glória. A nova vida é uma vida que só é preenchida, só tem satisfação na presença de Deus. Que nova vida é essa que você vive sem a presença e a glória de Deus? Será essa vida, a vida vivida na carne, cuja transitoriedade vai apontar para um lugar onde você não contemplou diariamente a eternidade revelada em Cristo Jesus? Nós sabemos que a fé vai mudar a minha vida, a fé vai me transformar. Jesus me aceita absolutamente como eu sou, mas o processo de Cristo em mim, o processo do Espírito Santo em mim, é esse processo de aguçar os meus sentidos para todos os dias poder contemplar a sua glória. Todos os dias ser um dia de adoração. É isso que quer dizer, eu não vivo mais, eu já estou crucificado com Cristo. E agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é ouvindo a sinfonia da glória de Deus, é percebendo a presença do Espírito Santo na minha vida hoje. A vida na fé não é o ingresso, a vida na fé é essa contemplação diária da glória de Deus. Se você é alguém da fé, você é herdeiro dessa promessa. Se você é alguém cujo Espírito Santo invadiu o seu coração, você não tem como descrever, você está invadido com essa fé. Seu nome está escrito no livro da vida. Viva essa vida debaixo dessas promessas maravilhosas. Viva essa vida sem medo da presença de Deus. Entre com confiança. Entre com confiança, porque Jesus abriu o caminho com o seu sangue. Desfrute com alegria da presença do Senhor. Viva no Espírito. Ouça a voz do Espírito. Viva uma vida para além daquela vida material. E permita que você sinta a direção de Deus para ser uma bênção. Porque o filho de Abraão é aquele por meio do qual a bênção vai chegar para outras pessoas. Que Deus use você como bênção nessa semana. Que Deus use você como bênção na vida de outras pessoas. Que você seja essa pessoa cheia e transbordante, que vai levar o evangelho do reino para aqueles que estão perdidos e precisam conhecer essa glória em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa graça.